queimam, gritam, não vai ter nada aqui. A Lockheed é americana. Sim. É patrimônio americano, dá dinheiro, dá divisas para os Estados Unidos. Então fodam-se vocês. Aí aqui o cara pega a Odebrecht e diz que vamos quebrar a Odebrecht. Vamos quebrar a Odebrecht. Aí nós quebramos a Odebrecht. Quando a Odebrecht quebram 5 em cascatas. Sim. Grandes. Quebram 50 médias em cascata e quebram 5.000 pequenas em cascata. Que ela era o guarda-chuva disso tudo. Uhum. Olha, eu vou dizer para você que está aí do outro lado, que provavelmente é trabalhador, as empresas de construção no Brasil têm histórico de corrupção? Tem. Promovido por quem? Pelos políticos, não por eles. Pelos políticos. O meu irmão foi gerente da Queiroz Galvão. Tá aposentado, não. Ele é secretário de governo, eu acho, o secretário de obras, vai fazer 80 anos. Mas aqui em casa, graças a Deus, a gente só morre depois dos 90, que a gente perde a agilidade e normalmente o marido ciumento consegue matar a gente. Então é o seguinte, antes disso a gente corre. Então é o seguinte, meu irmão está com 80 anos lá trabalhando como secretário. Ele foi numa reunião em 1987, uma reunião com o governador de Minas Gerais, ele, representando a Queiroz Galvão. O governador de Minas, ele falou que nunca se sentiu tanto num puteiro igual naquele dia. O cara chegou, é só alguém procurar quem é o governador de Minas Gerais, não vou dizer o nome, em 87. Foi eleito no plano cruzado. Tá? Ele chegou, falou assim, jogou em cima da mesa e falou assim, tá aí as obras que eu tenho para os 2 primeiros anos de governo. Divide entre vocês da maneira que vocês quiserem e me mandem 15%, que quem leva 10% é garçom. Eu não sou garçom. E acabou a reunião. Caralho. Tá? Acabou a reunião. Ele falou que queria 15%. Aí, ali, quando ele dá aquilo ali, ele fala assim, olha, vocês montam as concorrências entre vocês, vê quem cada um pega as suas e pronto. O cara tem, como diz um amigo meu, que tinha uma empresa, tinha 7 empresas de ônibus, vendeu. Ele virou e falou assim, bem, eu tenho 5.700 funcionários. O cara chega no final do mês, com a faca embaixo do meu pescoço, e me pede isso. Ou eu pago, ou eu não funciono. Ou eu quebro. 60 dias depois, a polícia está atrás de mim, oficial de justiça, para me prender. Tá? É assim que funciona o nosso sistema. Então, você olha para o lado errado. Nós temos um sistema de gestão criminoso que funciona por trás disso. A corrupção ética e moral do brasileiro é a pior de todas. E ela está presente aqui nos comentários. Você vê o tipo de gente que está comentando aqui. Eu estou aqui analisando, tem muita gente boa comentando. Agora você vê, gente, o nível da ignorância das pessoas, e essas pessoas, todas elas, usam da hipocrisia para falar de moralidade. Todos esses que estão com esse papo de moralidade, se tivessem lá, roubariam mais do que eles. São mais ladrões do que eles. É igual aquele cara que usa a camisa falsa do Neymar, no mito pelo Brasil, por tudo, pelo caralho. Bota ele num carro para ver se ele não rouba tudo. Ele raspa a parede para levar tinta. Né? Ô, Rubão, então o brasileiro está condenado aí. A gente não vai conseguir... Não está condenado, não. Igual se você virar presidente. Como que você vai lidar com 513 deputados, os caras tudo vendendo projeto, fazendo lei comprada? Se eu contar aqui, meu projeto vai embora. Se eu contar aqui, meu projeto vai embora. Não, bom, mas você tem que contar. Você tem que contar o seu, o Henrique aqui, vocês têm que falar, né? Pro brasileiro entender, ué. Pro brasileiro entender, ué. A gente não pode botar na fé. A gente não tem que parar de botar na fé, ué. Não, mas olha só. Você quando contrata, por exemplo, quando uma empresa rouba um CEO de outra empresa, um gênio, qualquer, um cara que é considerado gênio no mercado, ninguém pergunta para ele qual o plano que ele vai fazer lá. O pessoal vai lá porque confia nele. Ele sabe que ele vai fazer alguma coisa lá. Se ele falar antecipadamente o que ele vai fazer, acabou.
Se você chegar e falar assim, é aí que você vai atuar, então é aí que eu vou neutralizar. Não, mas igual aqui, fácil, eu sei como lidar com os 513, é muito fácil. Muito fácil. Henrique, você concorda que o problema no Brasil maior é corrupção? Não. Ou você acha que não? O que você acha? Não acho que o problema maior é a corrupção. Os outros países também são corruptos pra caramba, né? Sim, Estados Unidos é corrupto pra caramba. Essa A parada, China não é não, mano. essa parada da Também corrupção, da ideia da corrupção, ela vem desde a época do FMI, que implantou na cabeça dos subdesenvolvidos que o problema deles era a corrupção, sendo que as próprias empresas americanas vinham para cá e corrompiam os países subdesenvolvidos. Você pega lá na África, por exemplo, o que os Estados Unidos e a Europa faz, e inclusive o grande problema da África, não é a corrupção da África, sim o europeu que está lá dentro, promovendo a corrupção. Você tem esses países aí, Burkina Faso, etc. Os caras usando moeda colonial, velho. Moeda colonial francesa. Então, o que essa pessoa faz é juntar uma elite, uma família, né, de elite, bancar essa família para ficar explorando o povo. Então a corrupção ela não vem do africano em si, do sul-americano em si, mas vem direto das próprias empresas e políticas americanas que jogam na gente e depois, com a desculpa de dar o dinheiro do FMI, que nós não nos desenvolvemos porque somos corruptos. Mas será que é só isso? Porque as empresas americanas são tudo corruptas, cara. Toda hora você vê um escândalo dentro de uma empresa americana, algo parecido, um banco, etc. Só que a diferença que aconteceu no Brasil e que acontece nos Estados Unidos é que os caras, aliás, em qualquer parte do mundo, é que os caras entendem que as empresas são fundamentais para manter os empregos. Então o que você tem que fazer é prender o CPF e não o CNPJ. Exatamente o que o Rubão falou. Ou seja, é questão de soberania nacional. Você não pode, por exemplo, quebrar a maior empresa de construção civil do mundo porque um juiz de quarta categoria decidiu que que tem muito corrupto lá. A corrupção ela é inerente às empresas privadas, tá? Faz parte das empresas privadas. Por isso que existe fiscalização. E elas são corruptas porque elas querem mesmo sobreviver no mercado. E o mercado, às vezes, não é muito fácil para elas. Com muita legislação, imposto demais, etc. Isso tudo tem que ser resolvido. Eu concordo que tem que diminuir um monte de coisas. Existe uma burocracia muito grande para produção de empresa e tal, mas se uma não é corrupta, ela não vence a outra e faz prática de dumping. Tem um monte de outras coisas envolvidas. O que a gente precisa de ter é um sistema que evite que isso aconteça. Agora, colocar a pecha de que nós somos corruptos por natureza... Meu irmão, faça meu favor. Você pega a Suíça, por exemplo. A Suíça vive... porque o suíço ele não é corrupto. Porra, a Suíça vive de dinheiro de corrupção de outros países, velho. O dinheiro que vai lá abastecer banco suíço são dinheiros de corrupção de tudo quanto é lugar, velho. E aí você tem lá um monte de CEO suíço dentro de banco e etc. Você tem um monte de gerente de banco especializado em pegar dinheiro de roubo de outros países, de exploração dos países. Então falar que nosso problema é corrupção, não. A corrupção, o problema ela é. Mas ela não é o único problema. Porque ela existe. E ela precisa ser combatida o tempo inteiro. Mas não é destruindo a empresa que você vai combater a corrupção. E sim pegando o CNPJ, o CPF. E a soberania nacional vai acabar ajudar a blindar o país da influência de empresas de outros países que promovem esse tipo de corrupção. Cara, a soberania do país é imprescindível para que você decida o que as empresas vão fazer ou não. Eu sou um ávido defensor do capitalismo de Estado. Isso significa que você tem empresas interessantes aqui no país, como a Petrobras, por exemplo, que pode auxiliar na produção e geração de riquezas para o próprio povo, porque é uma coisa importante que as pessoas precisam saber. As empresas públicas, elas não estão aí para gerar lucro para especulador, como estava sendo a Petrobras, gerando lucro para americano que estava especulando aqui. A empresa pública ela está para gerar bens e riquezas para o povo brasileiro, e isso ajuda a manter a soberania nacional. Uhum. As pessoas não conseguem ter, porque a empresa... Não, a empresa pública não tem que gerar lucro nem gerar problemas, ela tem que gerar receita para a gente, dividir com a gente, investir na educação, investir no meio ambiente, investir em tudo, inclusive na soberania nacional. Existem empresas que são fundamentais para a manutenção da soberania, dentre elas as empresas energéticas. Petrobras é uma delas, velho. Se você não tem no país o governo mandando nessa empresa, você vai ficar à mercê de uma plutocracia, vai ficar à mercê de gringos. Sim. Que é o que a galera quer fazer. O que você teve aqui dentro do país foi a tentativa de desmantelar a Petrobras e as nossas outras empresas
para que as empresas americanas viessem que fizessem o que queriam. Você acha que a Vale, a gente deveria nacionalizar a Vale novamente? Cara, olha só. Como eu disse antes, eu sou a favor do capitalismo de Estado. Sim. E as empresas de energia e produção são fundamentais para isso. Eu entendo que seria um processo muito difícil, mas ele poderia acontecer de uma outra forma, não necessariamente tomando a Vale. Claro. Mas a recompra da Vale seria... Cara, eu acho um absurdo uma empresa como a Vale vender minério para depois comprar o material refinado de outro país. Isso é uma idiotice. Então isso significa que essa empresa só está gerando lucro para o empresário e não está gerando lucro para o país. Então, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que a Vale seria fundamental. Ela tem que ser recomprada. Não, eu vou além, eu nem compraria não. É o seguinte, ela veio aqui, igual teve um desastre lá. Cara, você dá conta de pagar isso aqui? Não tem jeito, então devolve que a gente vai administrar de novo. Você não tem engraçado que depois que privatizou, vários desastres aconteceram. Você não tem competência para lidar com isso, deixa a gente lidar. O que a gente fez com refinarias agora na Bahia? Vendemos para... O que a gente faz com a nossa empresa de luz, velho? A gente vende para a estatal francesa, velho. A Enel é um grande exemplo. Eu, por exemplo, vivo num local onde a Enel que gere. E é uma merda, velho. Só falta luz. Então o que você faz? Não, então vamos tirar aqui do Estado e vamos vender para outra empresa estatal de outro país. Isso não faz o menor sentido. Então existem empresas que são fundamentais. Pro resto, eu acredito. Olha, o livre mercado é muito bom. Em determinados setores. Outros setores precisam ser estratégicos. Porque não vem com esse papo de que você é o livre comércio. Não, o livre comércio o tempo inteiro com os Estados Unidos botando um monte de embargo econômico, um monte de coisas. E outra coisa, várias empresas americanas, elas vivem de uma espécie de empresa zumbi. Os caras emitem dólar, velho. O governo consegue bancar para que essas empresas fiquem a juros módicos. Eu quero ver competir da mesma maneira que as empresas brasileiras competem. Com o juro lá na casa do caceta, com você não conseguindo pegar dinheiro emprestado. Ou seja, são empresas zumbis americana, sustentada, um monte de startup que não serve pra porra nenhuma, sustentada porque o governo consegue imprimir dinheiro, consegue, ainda manda no mundo, 53% da grana passa por eles, então eles conseguem bancar isso, mas estão aí metendo um monte de medida protecionista em tudo quanto é lugar e falam que é liberalismo econômico. Será que realmente é o liberalismo econômico? Ou seja, liberalismo econômico só para os outros? Então, já que é liberalismo econômico, abre as portas aí para os carros chineses lá, para ver o que vai acontecer com vocês, vão passar o carro em cima de vocês. E a gente não temos que ser bobos também, que a China é boazinha, não. A política de países, né, a geopolítica, ela é o jogo de interesses, cara. É a política da hipocrisia. Não tem bonzinho. Não tem bonzinho nessa história. Todo mundo só quer limpar o quintal próprio ali, ninguém quer varrer quintal dos outros, não. Não vai a gente achando também que os chineses vão chegar aqui, porque o carro chinês... Eles também praticam dumping. Vendem um carro num preço que é abaixo do preço porque o governo deles bancam. Agora, a questão toda da política, ô Rubão, que no meu pensamento, eu acho que é bem parecido com o Rubão em algumas coisas aqui. A questão da política, velho, é igual a tua vida pessoal. Eu tenho certeza, por exemplo, que na época mais jovem da minha esposa, ela deveria ter sonhado em casar com o Brad Pitt, mas o que sobrou foi eu. Então a política, velho, é aquilo que vai menos pior, velho. Você vai escolhendo, olha, nesse momento aqui o chinês está menos pior, tá usando a camisinha pelo menos, então, pô, chinês, cara. O americano tá colocando com areia. E assim você vai negociando. A arte da geopolítica é a arte da hipocrisia. Países não são amigos. Países têm interesses. E a gente tem que começar a entender isso. Parar com essa ideologia besta de ficar batendo continência pra bandeira americana. Porque eles não têm a menor ideia de proteger o Brasil de coisa nenhuma. A hora que eles puderem, inclusive, já foi ameaça disso. Já foi ameaça deles começarem a colocar o soft power deles aqui para separatismo do país, velho. E aí, separatismo do país, inclusive, olha, as pautas identitárias, elas são importantes, tá? Sim. Elas são importantes, pessoas sofrem e morrem por conta disso. Mas é válido lembrar que existem pessoas que não têm interesse nenhum em resolver o problema. E a gente está criando no país uma política de separatismo impressionante. Às vezes a gente fica guerreando, homem contra mulher, né? Negro contra branco, branco contra negro, etc. É claro que racismo existe, é claro que existem. A gente tem que são pautas importantes, mas o excesso delas também é um perigo para o país. E essas primaveras coloridas aí, elas fomentam justamente esse tipo de coisa. Quando você vê o dia inteiro
os caras brigando por isso. Não existe uma unidade brasileira. Por que a gente não tem, por exemplo, o tempo inteiro uma propaganda maciça de que vivemos numa república? Por que as pessoas aqui no país se entendem como, quem é você? Ah, eu sou descendente de alemão. Porra, tu tá na terceira geração, tu é misturado, tu não tem nenhum parente lá na Alemanha e tu se acha alemão? Ah, não, porque eu sou, né, aqui africano e tal. Mas, porra, quanto tempo que você tá aí no país? Você é brasileiro, Você é brasileiro, velho. É uma república, cara. E a gente tem que se entender como uma república, senão a gente não vai ter soberania. Se a gente não tiver soberania nacional, a gente não vai conseguir proteger o país. Caramba. Hein, Rubão? Mas altíssimo nível, precisa de nascer o sentimento primeiro, né, Henrique? Não tem esse sentimento. Como é que resolve isso, Rubão? Rapaz, vamos por partes aqui. Vamos dar uma de Jack Estripador. Praticamente, eu não tenho nada assim a acrescentar. Quer dizer, acrescentar, posso acrescentar em volume. Acrescentar de novos pontos, não. Tudo que o Henrique falou foi pertinente. E mais um recado para as pessoas que estão aqui. Então, aqueles que já entendem mais ou menos o que a gente faz, a primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês deem 2 passos para trás e tentem enxergar o cenário. Vocês estão afundados numa sociedade derretida, aonde o Henrique falou muito bem, o grande problema não é a corrupção. A corrupção é um produto secundário de uma sociedade desestruturada, de uma mais-valia. Por exemplo, eu falei que a gente estava sob a égide de uma juristocracia, e eu retiro o que eu falei. Nós estamos sob a égide de uma mais-valia, aonde, por falta de comando central, por falta de uma estrutura lógica de funcionamento do país, cada grupo faz o que quer. Para cada sentença idiota, obtusa, louca, deslocada de um magistrado, existe outra super equilibrada de outro magistrado. Então, se eu colocar a culpa toda no judiciário brasileiro, eu estou isentando os outros culpados. Sim. O processo como um todo. Ou seja, o Brasil hoje é resultado de um projeto. O idiota que vem aqui, o cara que escreve Tarcísio 2026 aqui, ele é um produto acabado da idiotice entronizada na cabeça das pessoas. O cara que escreve isso é um débil mental. O cara tem problema cognitivo. O cara não consegue compreender a sociedade. Eu vou começar a estratificar isso pelo começo. 1988, Constituição Federal Brasileira, promulgada através de uma farsa eleitoral chamada Plano Cruzado. Não é à toa que em 86 o Brasil tem o Plano Cruzado e em 87 é fundado o BTG Pactual. Ou seja, George Soros chegando ao Brasil em 87, logo o primeiro ano de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que não era exclusiva. Outro erro, crasso, fatal. Uma Assembleia Nacional Constituinte não pode ser promulgada pelo mesmo grupo que foi eleito como parlamentar no país. Um tem uma atribuição, outro tem outra. A Assembleia Nacional Constituinte deveria ser exclusiva. Você vota para uma Assembleia Nacional Constituinte, você tem alguns cargos indicados e você tem 2 anos para apresentar uma nova Constituição, que aí sim vai para o Congresso e é aprovada. É assim que se faz. Então nós começamos por essa colcha de retalho mal arrumada. Uma Constituição Federal que não bastasse já ser lasciva, cheia de furos, falando demais e sendo objetiva de menos, até hoje, depois de passados 30 anos, temos ali 200 e poucas emendas. E, por último, juízes, magistrados